Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que eles lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, neste domingo, considerado domingo de Páscoa, foi o dia que nós cristãos, comemoramos a ressurreição de Jesus. Um dia especial para nós, porque é maravilhoso, termos um Deus que não está morto. Quantas pessoas cultuam deuses mortos, mas nós temos um Deus que está vivo e vive para sempre. Às vezes não conseguimos compreender os caminhos de Deus, não conseguimos compreender os planos de Deus. E os discípulos estavam meio perdidos aqui, confusos, porque o seu mestre havia morrido. Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Aquela sexta-feira triste, dolorida, porque eles acharam ali que era o fim de tudo. Eles acreditavam que Jesus tinha vindo, não como Messias Salvador, mas como um militante, como uma grande força militar para destruir Roma, para destruir os soldados, para levantar uma guerra física, Eles não compreendiam esse plano de Jesus. E nós não somos diferentes. Muitas vezes nós também não compreendemos os planos de Jesus para nossas vidas. E aí a gente fica totalmente perdido, desiludido, desesperançado. Eu creio que nesse momento aqui os discípulos ficaram muito desesperançados. Tanto é que você vai ver depois que eles se prendem lá dentro da casa, fica fechado dentro de uma casa, não saem, estão com medo também de serem mortos, ficam intimidados. Mas eles se esqueceram de tudo aquilo que Jesus tinha dito para ele. Olha, é necessário que o Filho do Homem morra, porque ele vai ressuscitar. Às vezes a gente se esquece do que o Senhor diz para nós. Quantas vezes ficamos presos no acontecimento em si e esquecemos das palavras que o Senhor nos disse. Esquecemos, inclusive, da palavra de Deus que a gente está lendo ali, que está falando para nós, está mostrando para nós o caminho, e a gente fica cego, sem discernimento, porque estamos envolvidos com a nossa emoção adoecida. Mas esta manhã eu quero dizer para você que muitas e muitas vezes aquilo que nos acontece faz parte de um grande plano, de um grande projeto. Aqui fazia parte de uma redenção humana, de uma salvação humana. Jesus precisava vir e morrer naquela cruz. Era o plano, era o projeto de Deus. Ele precisava passar por isso. E era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens pecadores, que fosse crucificado e que ressuscitasse no terceiro dia. Então, que você possa entender, olhando para esse momento de Cristo, de Jesus, você possa compreender a sua própria vida, que muitas vezes é necessário que você passe por situações difíceis, por situações de calamidade, de mortes, de perdas, para que você também possa ressuscitar, ver o milagre acontecer, porque o milagre acontece são nas horas de dificuldade, é no nosso impossível que os milagres acontecem, é na hora que a gente não consegue fazer que Deus vem e faz, é na nossa fraqueza que Ele vai operar a força. Então nós precisamos entender, e que muitas vezes quando a gente pensa que é o fim, é só o começo. Aqui eles pensavam que era o fim. Estava acabado, destruído, sem esperança. Mas era o início, porque agora sim, Jesus tinha vencido a morte. Jesus tinha vencido tudo, o inferno, a morte. E agora ele tinha tomado, o aguilhão da morte em suas mãos, as chaves do inferno. E todo o poder lhe pertencia e lhe pertence eternamente. E agora sim, nós podemos contar com esse Deus forte, soberano, que venceu a morte, que venceu o inferno e que venceu tudo. E nele também venceremos. É só ficarmos firmes nele, entendendo que muitas e muitas vezes nós somos provados sim, como Jesus foi, testado como Jesus foi, mas se permanecermos firmes,
diante de situações que parecem o fim, parece que não tem saída, que a gente possa compreender que talvez seja bem ali, naquela situação, que parece ser o fim, é que esteja começando algo muito grande em nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe você, que você seja abençoado pelo Senhor e que a sua vida seja uma eterna Páscoa, não é? Uma eterna passagem por esse mundo, uma eterna passagem para o novo. Amém? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.